Desde que o ser humano levantou os olhos para o céu, Marte esteve lá, um ponto avermelhado, diferente de todos os outros. Um planeta que parecia próximo demais para ser apenas uma estrela. Por séculos, Marte foi associado a deuses, guerras e mistérios. Mas com o avanço da ciência, ele deixou de ser apenas um símbolo e passou a ser um destino. A humanidade já deu seus primeiros passos fora do próprio planeta. Aprendemos a orbitar a Terra, aprendemos a viver por meses no espaço e um dia pisamos em outro mundo. A Lua provou que não estamos presos à Terra. Ela mostrou que é possível ir além, mas também deixou uma pergunta no ar. Qual é o próximo passo? Marte surge como a resposta mais lógica. Não é apenas o planeta mais parecido com a Terra. É o único onde, em teoria, a humanidade pode sobreviver, construir e permanecer. Chegar a Marte não é apenas uma questão de tecnologia. É uma questão de tempo, persistência e visão de futuro. A pergunta não é se a humanidade chegará a Marte. A pergunta é: como chegaremos até lá? Antes de pensar em Marte, a humanidade precisou provar que conseguia sair da Terra. No meio do século XX, o mundo estava dividido. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. A chamada corrida espacial não começou como um sonho científico. Ela nasceu da rivalidade, do medo e da necessidade de demonstrar poder. Os soviéticos chegaram primeiro satélite, primeiro homem no espaço, primeiro olhar humano para a Terra vista de fora. Os Estados Unidos responderam com um objetivo claro e audacioso: levar um ser humano até a Lua e trazê-lo de volta em segurança. Em 1969, a humanidade pisou em outro mundo pela primeira vez. Não foi apenas uma vitória americana, foi um marco para toda a espécie humana. A Lua provou algo essencial. Nós somos capazes de sobreviver fora do nosso planeta. Ali aprendemos sobre isolamento extremo, sobre operar a milhares de quilômetros da Terra, sobre erros que não permitem segundas chances. Cada passo na superfície lunar foi uma lição. Cada missão, um teste. Mas depois de alguns anos, o silêncio voltou. Custos elevados, mudanças políticas e falta de interesse público encerraram as missões lunares. Mesmo assim, a Lua nunca foi o destino final. Ela sempre foi um degrau. Se a humanidade quer chegar a Marte, precisa lembrar de uma verdade simples. Foi na Lua que aprendemos a sair da Terra. Após o sucesso das missões lunares, a pergunta deixou de ser se poderíamos ir mais longe, e passou a ser até onde iríamos. Ainda nos anos 1950 e 60, cientistas e engenheiros já desenhavam planos para missões humanas a Marte. Na União Soviética, o objetivo era claro: manter a liderança na exploração espacial. Para isso foi criado o foguete N-1, um gigante capaz de rivalizar com o Saturno V americano. Mas o N-1 nunca conseguiu cumprir sua missão. 4 lançamentos, 4 falhas. Sem ele, os planos soviéticos para a Lua e para Marte foram abandonados. Ainda assim, os soviéticos deixaram um legado importante: estações espaciais, Salyut e Mir. Elas provaram que o ser humano pode viver no espaço por longos períodos, um passo essencial para qualquer viagem interplanetária. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos também sonhavam alto. O engenheiro Werner Herr von Braun já falava em missões tripuladas a Marte antes mesmo da chegada à Lua. O Saturno V, o foguete que levou o homem à Lua, tinha potencial para ir ainda mais longe. Mas o mundo havia mudado. A corrida espacial perdeu prioridade. Os custos eram altos e Marte parecia distante demais. Um a um, os projetos foram cancelados. O que restou foram desenhos, cálculos e um futuro que nunca aconteceu. A tecnologia existia,
O conhecimento também. O que faltou foi vontade política. Mesmo assim, esses projetos deixaram algo fundamental. A prova de que chegar a Marte nunca foi uma questão de imaginação, mas de decisão. Durante décadas, a Lua permaneceu em silêncio. Um mundo visitado e deixado para trás. Mas algo mudou. No século XXI, a humanidade voltou a olhar para a Lua, não como um destino final, mas como um ponto de partida. Diferente das missões do passado, o novo objetivo não é apenas chegar, é permanecer. A Lua oferece algo valioso: proximidade. Está a apenas 3 dias da Terra, próxima o suficiente para testes, distante o bastante para simular os desafios do espaço profundo. É na Lua que a humanidade pode aprender a construir habitats, testar sistemas de suporte à vida, enfrentar o isolamento por longos períodos. Mas o verdadeiro tesouro lunar pode estar escondido no solo. Água, em forma de gelo, especialmente nos polos lunares. Água que pode ser transformada em oxigênio para respirar e combustível para foguetes. Lançar uma nave da Lua exige muito menos energia do que lançá-la da Terra. Isso transforma nosso satélite natural em um porto espacial. Programas espaciais ao redor do mundo já entenderam isso. Bases lunares permanentes não são mais ficção científica, elas são o ensaio geral. Antes de cruzar o vazio até Marte, a humanidade precisa aprender a viver fora da Terra. E a Lua é o lugar ideal para esse aprendizado. Se Marte é o destino, a Lua é o trampolim. Chegar a Marte não é apenas uma questão de vontade, é um dos maiores desafios já enfrentados pela humanidade. Diferente da Lua, Marte está longe, muito longe. Uma viagem até Marte pode durar meses, e só pode acontecer em janelas específicas, quando os planetas estão alinhados. Se algo der errado, não há resgate imediato. A tripulação estará sozinha. O corpo humano não foi feito para viver fora da Terra. Meses em microgravidade causam perda de massa óssea, enfraquecimento muscular e alterações no sistema cardiovascular. Há também a radiação. Fora do campo magnético da Terra, os astronautas ficam expostos a partículas cósmicas que podem aumentar drasticamente o risco de câncer. Mas talvez o maior desafio não seja físico, seja psicológico. Confinamento extremo, rotina repetitiva, meses sem ver a Terra a olho nu. A comunicação com a Terra pode levar até 20 minutos para chegar. Em uma emergência, a resposta não vem na hora. Cada decisão precisa ser tomada ali mesmo. Marte é frio, seco, coberto por poeira tóxica. Não há oxigênio respirável. Não há abrigo natural. Cada erro pode ser fatal. Por isso, chegar a Marte não é apenas uma missão científica. É um teste final. Um teste da nossa tecnologia, da nossa resistência e da nossa capacidade de trabalhar juntos, longe de casa. Chegar a Marte é uma coisa. Permanecer em Marte é algo completamente diferente. Durante décadas, enviamos sondas e robôs. Eles exploraram, fotografaram e prepararam o caminho. Mas uma missão humana muda tudo. A partir do momento em que o ser humano pisa em Marte, surge uma nova pergunta. Estamos falando de uma visita ou do início de uma colonização? Colonizar Marte significa viver em um ambiente hostil, produzir o próprio alimento, gerar oxigênio, criar energia. Significa nascer longe da Terra e talvez nunca voltar. Marte deixa de ser apenas um destino científico e passa a ser um teste social, ético e humano. Quem decide quem vai? Quem controla esse novo mundo? E quais leis se aplicam tão longe da Terra? Talvez Marte não seja apenas um novo planeta. Talvez seja um espelho, um lugar onde a humanidade terá a chance de não repetir os mesmos erros. A primeira missão humana a Marte não será simples, nem rápida, e provavelmente não será perfeita. Uma tripulação pequena, meses de viagem,
Robôs chegando antes para preparar o terreno. Os primeiros humanos não irão para conquistar Marte. Eles irão para sobreviver. Cada módulo montado, cada sistema funcionando, será um passo histórico. Talvez não sejam lembrados como heróis, mas como pioneiros. Pela primeira vez, a humanidade deixará de ser uma espécie presa a um único planeta. Marte não será o fim da jornada, mas o começo de algo maior. Um novo capítulo da história humana. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se esse vídeo te fez refletir, se te fez olhar para o céu de forma diferente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a exploração não para. Nos vemos na próxima, Exploradores do Desconhecido.